Nós tivemos aí no mês de maio uma pausa sobre a nossa série de sermões, que é este que aparece na tela de vocês aí, Espiritualidade na Prática. A ideia de falarmos sobre espiritualidade na prática é pregar o Sermão do Monte. E nós já vimos aí uma parte do Sermão do Monte, onde Jesus nos desafia, um grande desafio a viver a ética do reino, a tratar coisas do nosso coração. Hoje, nós vamos falar, no meu ponto de vista, sobre um dos maiores desafios que temos com a realidade do nosso coração. Talvez dentro destas duas últimas perícopes, sejam as mais difíceis dentro do ponto de vista humano a ser praticado. Porque Jesus vai falar algo que é contrário à nossa natureza. A nossa natureza caída, não a nossa natureza regenerada. Jesus vai nos desafiar a viver no reino de uma forma e um padrão que talvez muitos de nós, inclusive esse aqui que vos fala, tem extrema dificuldade de viver. Mas é um desafio que o Senhor lança ao nosso coração. Portanto, nessa noite, assim como temos aprendido, nós vamos ouvir sobre vingança. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, cuidado com a vingança. É isso que Jesus está falando aí. Eu quero ler o texto com vocês. Mateus capítulo 5, verso 38 em diante, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nessa noite nós vamos falar sobre esse desejo, esse impulso de sermos tomados pela justiça, pelo desejo de justiça. Se há algo na vida humana que todos nós temos dificuldade de lidar, é com a injustiça. A injustiça é algo que mexe conosco, que nos tira da realidade da calma, que nos tira da realidade do coração que está tranquilo, a uma agitação interna, a um desejo de retribuir, a um desejo de pagar na mesma moeda. E Jesus, dentro desse texto, nos fala sobre o fato de não revidarmos quando nos sentirmos injustiçados. Em 2015, em Cachoeira do Itapemirim, um jovem de nome Magno, de 25 anos de idade, lá no Espírito Santo, foi assassinado. E sua mãe Cleonice, depois de 1 ano e meio, soube que os assassinos do seu filho foram presos, e ela então se dirige até a delegacia para encontrar com os assassinos do seu filho, e ela disse o seguinte, eu vou ler na íntegra uma parte da reportagem. Depois de ter seu filho morto durante um assalto, a dona de casa Cleonice Fonseca Leite, 59 anos, decidiu praticar um nobre ato de perdão. Nesta quarta-feira, dia 20, na delegacia do município, ela encontrou os criminosos que tiraram a vida do seu filho, Magno Fonseca Leite, de 25 anos, em Cachoeira do Itapemirim, na região do sul do Espírito Santo. Ela declara, tive pena deles. Na hora sentia que meu filho estava comigo. Tirei um peso das minhas costas. Não negaria um abraço. Estou aliviada em ter falado com eles sobre o meu Deus. Agora, eu vou poder seguir em frente. Vou poder continuar a minha vida. Vou poder ser livre.
pois eu abracei os criminosos do meu filho, que me pediu perdão. E eu os perdoei em Cristo. Eu trouxe esse relato verídico de uma mãe que fora esmagada pela perda de um filho de forma cruel, para nos mostrar que, mesmo que seja difícil, é possível superar o sentimento de justiça, de vingança. É possível ir além do que simplesmente dar o troco ou retribuir à altura. Quando nós lemos o texto dos versos 38 a 42, nós percebemos que essas duas perícopes ou essas duas antíteses finais levam-nos ao ponto mais alto do Sermão do Monte, pelo qual ele tem mais admiração de alguns e ao mesmo tempo um objeto de indignação por outros. Por quê? Porque trata-se da atitude de amor total que Cristo manda que nós demonstremos, não pelo bom, mas pelo perverso. Não por aquele que nos beneficia, mas por aquele que nos prejudica. Jesus manda que tenhamos este amor, esta autoestima, esse coração pelos inimigos. Então, em nenhum outro ponto do Sermão do Monte é mais desafiador do que este ponto. Em nenhum outro ponto do Sermão do Monte traz mais nitidez com esta questão da contracultura cristã do que aqui. E é muito óbvio. Andar na contramão, andar contrário àquilo que a sociedade vive, prega, ser diferente. Em nenhum outro lugar do Sermão do Monte há uma necessidade maior de dependência do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, do que aqui. E essa dependência do Espírito, vivendo no Espírito, com este coração de não retribuir, é constrangedor. Como foi o abraço daqueles 2 homens que assassinaram a filha ou filho da Cleonice. O abraço daquela mãe desmontou completamente aqueles 2 homens, porque eles diziam: fomos nós que assassinamos o seu filho, nós confessamos e queremos o seu perdão. E ela simplesmente, esmagada pela dor, mas consciente de que deveria não retribuir, diz: que Deus os perdoe, que Ele possa ajudá-los a vocês se encontrarem com a paz em Cristo. É esta ação que constrange, é essa dependência do Espírito, é esse coração cheio de Deus, que é manifesto em uma ação, sim, humanamente, de autovingança, a uma ação de amor e de perdão. Qual é o pano de fundo desse texto? E eu quero, de forma breve, trazer algumas informações para vocês. Nós sabemos que Jesus aqui está, de fato, corrigindo uma interpretação equivocada dos escribas e fariseus. Jesus está fazendo isso desde lá do verso 13 em diante. Jesus está corrigindo estes líderes. Então, os ensinamentos orais dos rabinos que Jesus citou aqui no verso 38, vêm direto da lei mosaica. Portanto, ao examiná-lo, precisamos lembrar que a lei de Moisés era de fato um código civil. Mas além de um código civil, era um código moral para que o povo, a nação de Israel, que acabara de sair do Egito, pudesse sim ter uma maneira adequada de se comportar como nação. Por exemplo, no capítulo 20 de Êxodo contém os 10 decálogos ou os 10 mandamentos e a destilação da lei moral impregnada ou dita naqueles 10 decálogos.
Já Êxodo capítulo 21 e 23, Levítico capítulo 24, Deuteronômio capítulo 19, por outro lado, contém uma série de ordenanças nas quais os padrões dos 10 mandamentos são aplicados à vida da nação. E aí, dentro desses textos, há uma grande variedade de casos legais, que é apresentado com ênfase sobre o prejuízo causado à pessoa e a propriedades. E no decorrer dessa legislação que é apresentada para os juízes de Israel, que deveriam então julgar a causa para que o prejuízo, a justiça fosse adequada, fosse na medida correta. É dentro disso que aparece então a expressão: se homens brigarem, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho e dente por dente. A lei existiu para que houvesse proporcionalidade na questão da justiça, não fosse além nem a quem. No âmbito da lei que fora dada à nação de Israel, é para que o povo não apegasse a lei e fosse além do que deveria. No exemplo de que é dado, seja na perda de um olho, seja na perda de um dente, seja em qualquer outra circunstância, na quebra de algum osso, para que você não retribuísse além do que deveria retribuir, pelo um sentimento de vingança. Então, quando a lei ela é dada, quando a lei ela é exposta para o povo, é para refrear a violência, é para refrear a vingança do povo. É por isso que essas leis, que aqui que nós acabamos de manifestar para vocês, ela foi dada, queridos, para os juízes. Ela foi dada para os juízes de Israel, para que eles pudessem ter instrução de que maneira eles deveriam reagir com o povo. É muito interessante porque há um questionamento, porque existe uma lei, um código moral que rege algumas situações, e especialmente dentro de alguns códigos na realidade do direito, que é o Código de Hammurabi ou a Lei do Talião, que diz que tem que ter proporcionalidade na justiça. E diz que então que essa lei, esse Código de Hammurabi, essa Lei do Talião, que define os princípios de retribuição exato, cujo propósito era estabelecer o fundamento da justiça, especificando o castigo que o culpado merecia e limitar então a compensação de sua vítima a um equivalente exato. Assim tinha o duplo efeito esta lei, de caracterizar a justiça e de refrear a vingança. Mas antes de Hammurabi pensar sobre tudo isso, Deus já havia estabelecido, porque olho por olho, dente por dente, justiça proporcional, nasceu no coração de Deus para refrear a vingança no coração do homem pecaminoso. Ele fez isso lá com Caim, quando ele pôs a marca e disse: ninguém toca em Caim. Ele estabelece isso. Então isso nasceu no coração de Deus antes do Código de Hammurabi relatar sobre essa justiça, e esse refreamento da vingança. Isso já estava no coração do próprio Deus. Então, meus irmãos, o contexto é muito claro, que sem dúvida alguma, esta era uma instrução para os juízes de Israel. Não era para o povo. Não era para que o povo pudesse pegar e colocar em prática. Porque o povo ia além do que deveria. Não era apenas olho por olho e dente por dente. Ai daquele que pisar no meu pé. Porque não é só pisar no pé. Ele vai receber além. E a gente precisa pensar sobre isso. Porque muitos de nós somos tomados por esse espírito de vingança. Portanto, o nosso desafio nessa noite é olhar para o nosso coração e começarmos a perceber que em muitos momentos das nossas vidas nós temos esse coração de querer retribuir ao outro, de dar o pago daquilo que sofremos, das injustiças cometidas. Jesus nos convida nessa noite a olhar para o coração. Jesus nos convida essa noite a olhar para mim e para você, para o meu e para o seu coração, que tem esse sentimento de vingança, e dizer para ele que o amor é maior do que tudo isso. E colocarmos em prática
algumas questões. Por quê? Jesus começa o texto dizendo: vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, havia um ensinamento para a nação. Esses escribas e fariseus, eles ensinavam o povo, evidentemente entendiam que este princípio da justiça, de retribuição dos tribunais legais para o reino dos relacionamentos pessoais, eles entendiam que isso era para o reino dos relacionamentos pessoais e que eles deveriam colocar isso em prática. Eles tentavam usá-los para a justificação da vingança pessoal. Embora a lei os proibisse explicitamente de usar o que fora dito olho por olho, dente por dente, para vingança pessoal, mesmo assim esses líderes ensinavam o povo que deveria ser dessa forma. Levíticos capítulo 19, verso 18 diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Assim este excelente e ainda severo princípio de retribuição judicial estava sendo utilizado com desculpa exatamente para aquilo que devia abolir, isto é, a vingança pessoal. Jesus não está indo contra os ensinos desses homens, que estavam induzindo o povo a ir para esta área de vingança, de retaliação. Portanto, nessa noite existem 3 pontos que eu quero observar com vocês. Eu quero ler o texto e ao final de cada momento de explicação eu abordarei qual é o ponto que o texto nos ensina. Versículo 39, o Senhor diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Aqui está o nosso primeiro ponto. A pergunta que cabe nos responder é: mas qual é exatamente o significado desse chamamento a não resistir ao perverso? Essa não resistência ao perverso. O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Será que o Senhor nos convida a sermos pacifistas? Há um teólogo, sociólogo e filósofo russo chamado Tolstói, que ele defendia a unhas e dentes de que não teria que ter em nenhum tipo de nação exército, polícia e nada que pudesse então trazer a configuração de algo que pudesse trazer dano ao outro. Jesus não está falando sobre isso aqui. Quando Jesus está falando aqui, não resistam ao mal, não é a ideia de você ver uma criança sendo atacada por um malfeitor ou uma mulher e falar: não devo resistir ao mal, eu devo resistir ao mal. Não é isso, não é a ideia de você resistir ao mal que acontece. Não é essa a ideia que Jesus está apresentando aqui. Então eu não devo resistir ao diabo. Tiago fala o contrário. Então essa não é a ideia do que Jesus está apresentando, nos ensinando aqui. Nós não estamos proibidos de resistir ao mal propriamente dito, ao maligno, ao diabo. Mas Jesus diz que nós não devemos resistir à pessoa má, ou aos que nos fazem mal. Jesus não nega que a pessoa é má, Ele não nos pede que imaginemos que a pessoa que seja diferente do que é, nem que fechemos os olhos ao seu mau comportamento. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele não permite a vingança. Então quando Ele diz no texto, não resistam ao perverso, se você está sofrendo mal, se você está passando pela situação em que você está sendo injustiçado, não resista a isso, sofra o dano. É muito difícil. Sofrer o dano? Eu sofrer o dano Aqueles que são chamados para o reino, que são chamados bem-aventurados, aqueles que são chamados para ser bem-aventurados, e especialmente no último verso, quando ele diz: bem-aventurado vocês que forem perseguidos por causa... Bem-aventurado, vocês serão felizes. Resistam, não retribua, não se vingue. Sejam firmes. Por quê? Porque vocês estão dentro de um reino, e neste reino há uma ética.
Então essa é a realidade quando ele diz que nós não devemos resistir ao perverso. Eu estou sofrendo, está me causando um mal, a pessoa é má, seu comportamento é mau, tudo isso é evidente, mas eu não devo resistir a ele. Eu não devo. Nietzsche, um filósofo alemão, quando lia textos como este, repudiava o cristianismo por considerado uma religião da fraqueza, que não seria possível ter um povo forte enquanto a maioria fosse cristã. O que nos caracteriza não é as guerras lutadas, não é o sangue derramado, não é a retribuição devida, mas o que nos caracteriza como o povo do reino, como servos de Cristo, é o amor. Então Jesus, ele não está propondo um cristianismo fraco. Essa não é a ideia. O que Jesus está nos propondo é que a nossa visão sobre aqueles que nos fazem mal deve ir além do que eles nos fazem contra nós. Olhe além do que ele está fazendo. Agir retribuindo o que o perverso nos fez é uma maneira de nos construirmos pela medida das nossas próprias feridas. Nós olhamos para a realidade da ferida e dizemos: isso não vai ficar assim. Eu prometo. Você já ouviu o sábio, que certamente você já assistiu muito, dizendo o seguinte: a vingança é plena, mata a alma e envenena. Quem é o sábio que diz isso? Rapaz, você nunca ouviu ele falar isso? É o Madruga. O seu Madruga já dizia: a vingança é plena, mata a alma e envenena. Você, quando é tomado pelo sentimento de retribuição, de vingança, você está envenenado pelo sentimento de dar ao outro o que ele merece. Mas no reino, o que nos fere, o perverso, o que ele merece, é o amor de Deus. E isso precisa partir de nós, que estamos no reino e vivemos esta verdade. Portanto, meus irmãos, Jesus propõe que sejamos capazes de vencer os nossos inimigos, primeiramente, no nosso coração. Nós não vencemos nossos inimigos medindo força. Nós não vencemos nossos inimigos retribuindo. Nós vencemos os nossos inimigos no nosso coração. Quando este meu e seu coração é tomado pelo desejo de dizer: isso não vai ficar assim. E o pior é que quando esse desejo de retribuir te leva a compartilhar com outros o mesmo desejo que você tem para dizer que o tal que te fez mal, o perverso, é teu inimigo, como deve ser do outro também. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque Jesus está dizendo: vença os seus inimigos no seu coração. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Se nós somos tomados por esse sentimento corrosivo de vingança. Você já imaginou José vendido pelos irmãos? Na realidade de agora está como governador do Egito, um coração duro. Quando José decidiu perdoar e não se vingar, diz que o choro de José foi ouvido por todo o palácio. Vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus, na sua infinita soberana, tornou tudo isso em bem. Cuidado, porque o desejo de vingança nos mata todos os dias. Porque nós trazemos no coração, queridos, o agressor. A gente não dorme,
porque o agressor está presente. A gente maquina planos, porque a gente não aceita ser agredido. E Jesus diz: não, vocês devem resistir ao desejo de se vingar, ao desejo de retaliação. E é este o padrão de evangelho e de vida cristã. Não é para viver uma vida de qualquer forma. Esse padrão de evangelho e de vida não é para os fracos, mas para pessoas que são capazes de resistir às lutas, e especialmente aquelas lutas que são travadas dentro do seu coração, que ninguém sabe, mas que está sendo travada dentro do seu próprio coração. Irmãos, num passado não muito distante, com os meus 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu morava em um alojamento onde nós tínhamos aproximadamente uns 60 meninos, com faixa etária diferente. Alguns com 12, outros com 15, outros com 18, outros com 20, outros com 21. E um dado momento, eu saí, fui comprar algo. Quando cheguei no alojamento, estava um burburinho. E um dos meninos que lá estavam me acusando que eu tinha roubado uma carteira. Eu não estava presente na ocasião e no momento em que o roubo aconteceu. Então era impossível de que o ladrão fosse eu. Naquela ocasião eu não conhecia Cristo. Era um jovem muito iracundo, um adolescente muito iracundo, um adolescente que era tomado por raiva, sentimentos corrosivos, que eu já falei para vocês que dormia com a peixeira embaixo do travesseiro. E quando eu olhei para aquele menino dizendo que fui eu que roubei, eu fui tomado pelo desejo de vingança tão grande, que eu falei, eu vou furá-lo, vou riscar a faca. Você dá risada, mas você também é capaz das mesmas coisas. Aquele menino com 12 anos estava sendo tomado por um desejo de justiça, porque estava sendo acusado de algo que ele não fez. Até que um dia, o bendito Cristo o encontrou. E transformou toda a minha vida. De alguém que era iracundo, de alguém que tinha desejos de retribuição, vocês não têm noção, irmãos. E eu não falo isso para dizer que eu me orgulho, não, eu fico triste. Eu sou bem baixinho, você percebe, né? Em todos os jogos, quem causava as brigas era eu. Eu ia para jogar futebol e quando o goleiro chutava a bola alta, eu subia. E eu, de propósito, dava murro no rosto do pessoal. E todo mundo queria me pegar. Só que eu corria para trás dos meus amigos. Eu falei, agora eu quero ver, venham. Jesus propõe que nós sejamos capazes de vencer os nossos inimigos, primeiramente no nosso próprio coração. O problema, meus irmãos, é o nosso coração. O problema está no coração, a maneira como nós lidamos com ele. Portanto, meus irmãos, o forte não é o que açoita os inimigos, não é o que retribui a altura, mas aquele que vence-os dentro do seu próprio coração. Esse é o forte. Esse é o evangelho que Nietzsche não entendia. De que o que nos faz ser fortes não são as armas ou os argumentos, ou a eloquência, ou a oratória que me faz retribuir ao outro. O que nos faz forte
é resistir ao outro e amá-lo, mesmo não merecendo, porque foi isso que o nosso Senhor fez conosco. Nós não merecíamos. Nós éramos seus inimigos, como diz Paulo, a carta de Romanos. Mas mesmo assim Ele nos amou. Ele foi até o fim. Ele morreu por nós. Portanto, o nosso dever para com os indivíduos que nos prejudicam não é a vingança, mas a aceitação da injustiça. Nós devemos aceitar a injustiça, porque é isso que o Senhor nos ensina. E aqui está o nosso primeiro ponto, que nós precisamos aprender nessa noite. Qual que é? É esse. Para viver uma espiritualidade na prática, que é a nossa série, é necessário aprender a não ser dominado pelas feridas, mas pela força do amor. Você será ferido. Você será ferido nessa jornada cristã, nessa caminhada cristã. Você e eu seremos feridos, mas nós precisamos aprender a não ser dominado pelas feridas, mas vencermos pelo amor. Porque as feridas vai dizer, está vendo, está doendo. Você é mole, você é fraco. Não aceite isso. Mas Jesus está falando, não, resista a esse sentimento. Resista a isso que está no seu coração. Aceite a injustiça. Resista a isso. Por quê? Porque crentes amadurecidos são capazes de vencer a maldade que está no seu próprio coração. Mas Jesus diz que esse tipo de vitória só pode ser aferida mediante algumas provas práticas. E aí, a partir daí, ele vai falar quais são estas provas práticas que nós devemos então ter na vida para vencermos o nosso próprio coração e vencermos esta maldade. Jesus então, ele usa 3 exemplos ou 3 ilustrações dentro do próprio texto, e aqui está o nosso segundo ponto do sermão, que é dos versos 40 a 42, que o Senhor diz assim, aliás, verso 39, a parte B diz, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Os 3 exemplos que se seguem, todos se aplicam ao princípio da não retaliação. Todos eles. Os 3 exemplos, eles se aplicam a esse princípio. São exemplos extraídos de diferentes situações da vida. Cada um deles apresenta uma pessoa. No contexto, uma pessoa que está sobre um certo aspecto, sobre a perversidade, ou alguém que é perverso. E este perverso que nos procura fazer o mal, um nos batendo na face, outro nos levando à justiça, e o outro nos recrutando os nossos serviços compulsoriamente. E Jesus aqui está falando do insulto, Jesus aqui está falando do direito ou da injustiça, e Jesus aqui está falando do governo, das autoridades constituídas por Deus. E é muito interessante isso. Em cada um dessas 3 situações, Jesus diz que o nosso dever cristão é afastar-nos tão completamente da vingança que até permitamos a pessoa perversa dobrar a injúria. Ele mostra claramente. Como assim mostrar que a pessoa que é perversa tem que dobrar a injúria? Ele fala, o primeiro exemplo refere-se a alguém que recebe um forte tapa no rosto com as costas da mão. E esse alguém que recebe um forte tapa no rosto com as costas das mãos, até hoje, meus irmãos, no contexto do Oriente, acontece isso. Isso é um golpe insultoso, o que Jesus provavelmente tinha em mente. Não é um insulto comum, mas um golpe insultoso bastante específico. E qual era o golpe insultoso bastante específico? O que o próprio Cristo passou e o que os seus discípulos passariam. O golpe desferido contra os discípulos e contra Jesus era o golpe de chamá-los de heréticos. Mesmo assim, eles deveriam resistir ao sentimento de vingança. Não retribuir. O seguidor de Jesus deve estar disposto a levar mais um tapa, mais um insulto, em vez de revidar. É batido com as costas das mãos. Seu imprestável.
você não vale nada. Esse gesto é um gesto de insulto. Jesus diz: quando você for insultado, não revide, dê o outro lado. Pastor, é só o tapa, não? Você pode ferir com as suas palavras. Você pode ferir com as suas ações. E quando Jesus diz: quando você for ferido, seja por qualquer motivo que for, não revide. Ofereça a face. Ofereça o outro lado. Porque foi isso que ele fez. Isaías capítulo 50, verso 6 diz: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Quando Isaías está escrevendo a respeito do Messias, e aqui aponta diretamente para o Cristo, ele diz que ele ofereceu as costas àqueles que o feriram, ele ofereceu a face àqueles que arrancavam os seus cabelos e não escondeu o rosto daqueles que os afrontava e os cuspia. Em que ocasião isso aconteceu? Esses acontecimentos aconteceu lá na realidade, quando Jesus estava sendo julgado na semana da paixão, quando ele foi preso pela polícia judia, e eles cuspiram nele, vendou-lhe os olhos, bateu no rosto, e então os soldados romanos fizeram o mesmo, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, vestiram com um manto imperial, colocaram em sua mão um cetro de cana e zombaram dele. Salve, Rei dos Judeus! Ajoelharam diante dele em reverência e zombaria, e cuspiram-lhe no rosto e bateram-lhe no rosto. Fizeram isso com o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor, com infinita dignidade, com autocontrole, cheio de amor, permaneceu calado, como ovelha muda que vai para o matadouro. Demonstrou a sua total recusa de se vingar, permitindo que continuasse naquela zombaria cruel por quanto tempo eles quisessem. E é isso que o Senhor está falando: não revidem. Quando você for insultado, não queira dar o troco. Leia comigo rapidamente um texto lá de Pedro. Abra lá, 1 Pedro. Capítulo 2, versos 18 a 23, eu quero só ler, porque o texto por si só fala. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 23. Diz assim o texto: escravos, sujeitem-se aos seus senhores. Ele está falando daqueles que agora estão no contexto da diáspora, que está morando fora de uma terra, que está longe do seu povo, da sua cultura, que trabalham para os seus senhores, que são escravos em uma terra estrangeira. Ele fala: escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, e não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o nosso Senhor. Então, o primeiro exemplo que Jesus nos dá aqui é o exemplo de que nós não devemos revidar ao insulto. O segundo exemplo, isso tem a ver com a realidade daqueles que estão nos ameaçando e nos insultando com todos os tipos e de todas as formas. O segundo exemplo diz respeito a um processo legal em que um homem vai provavelmente perder a túnica. O texto bíblico vai nos relatar o seguinte, leia comigo: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O seguidor de Jesus entrega essa túnica também, embora tal traje fosse considerado um indispensável segundo a lei
judaica. Era indispensável, irmãos. Jesus aqui está falando, se porventura alguém entrar em litígio, te levar à justiça, te cobrando a túnica, a vestimenta que vai por baixo da capa, é algo íntimo. Jesus diz, dar a capa também. O que ele está ensinando? E olha só que interessante, mesmo a lei sendo favorável a ele. Êxodo capítulo 22, verso 26 e 27 diz, se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolva-o até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é um princípio. Precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos garantidos por lei. Paulo fala sobre isso e nós não vamos olhar o texto porque não dá tempo. Precisamos abrir mão dos nossos direitos, ainda que eles sejam garantidos por lei. Paulo diz, vá além. Se te processarem por causa da capa, e obviamente esse aqui não era o motivo, não era a capa em si, ele está falando, sofra o dano. Sofra o dano. E por fim, terceiro exemplo que ele dá, e nós vamos parar aqui porque não vai dar tempo. Ele se refere a uma prática romana de exigir que civis realizassem tarefas. Quando o texto diz, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, ande 2, na realidade romana, ou no contexto de autoridade romana, um soldado romano comum podia ordenar legalmente a um civil que o ajudasse, por exemplo, a carregar a sua bagagem por uma distância determinada. A lei romana dizia que o soldado podia recrutar um civil para levar-lhe a carga apenas por 1 milha. Só que o soldado romano, ou o centurião, ou quem quer que seja da realidade romana, fazia o seguinte, chegava em determinada região, e imagine isso na cabeça do judeu. Pegava um judeu e falava, leva a bagagem. Por lei você deve levar 1 milha. E ele pegava aquela bagagem, levava 1 milha, chegava em um determinado local, ele deixava a bagagem ali, ele pegava outro judeu e falava, você tem que levar 1 milha. E assim sucessivamente. Aí Jesus diz para esses judeus que estão ouvindo agora, falando assim, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Imagina o coração, se Jesus fala isso para mim, coração baiano, sangue baiano, fervendo, eu falo, mas nem a pau. O cara é folgado. Não, isso não tem nada a ver, eu não sou bobo. Jesus está falando, eu quero que você entenda que está sobre uma jurisdição romana, sobre um governo que está instituído sobre a nação, sobre um povo que está dizendo o que vocês devem fazer, mas vocês precisam entender que antes de César reinar sobre vocês, existe um rei que reina no coração de vocês, ande a 2 milha. Quem reina aí na vida de vocês não é César, não é o soldado romano, mas quem está reinando aí sou eu. Ande a 2 milha, dê o exemplo, e pelo seu comportamento cristão, pelo seu comportamento, pela ética de vida que você tem no reino, outros serão abençoados. Não só com o insulto que você não revida, não só com aquele que te leva à justiça e você sofre o dano, mas também com aquele que te obriga pelo Estado a se andar a 2 milha. Quem reina na vida de cada um de nós, em nosso coração, é um só, Jesus Cristo. E o que rege as nossas vidas é o amor. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Lembra, queridos, os seguidores de Jesus não deviam ficar irritados, nem se sentir explorados nesses casos, como se estivessem sendo pessoalmente insultados. Em vez disso, devem aceitar a imposição de bom grado e dobrar a distância. Lembra de Simão, o sirineu? Quando o soldado romano pegou Simão e falou, leva a cruz. É um exemplo. Lembra do centurião e do seu servo que estava doente?
que ele mandou pessoas ir até em Jesus, e essas pessoas vão falar, ele é um homem bom, e Jesus então vai à casa dele, ele manda novamente outros servos, e diz, não venha à minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo vai, ele vai, eu digo faz, ele faz, Senhor, manda só uma palavra. Imagina o judeu ouvindo tudo isso, irmãos, a cabeça do judeu. Jesus diz, você está no reino, você pertence ao reino, faça isso, porque você é diferente. Faça isso, porque você é diferente. Portanto, veja que as ilustrações de Jesus e o seu exemplo pessoal não se refere aos cristãos covardes, aos discípulos covardes, que não oferecem resistência ao perverso, ao insulto, não oferece resistência àquele que, ainda que lhe leve na justiça, sem ter o direito de te processar, ainda que você seja obrigado a fazer. Jesus está falando aqui que estes não são covardes. Antes, refere-se ao homem forte, cujo controle de si mesmo e cujo amor aos outros é tão poderoso que rejeita absolutamente qualquer forma concebível de retaliação. Ele não vai revidar a nenhuma forma de agressão, seja de insulto, seja de injustiça, ou seja, obrigado a, pelo Estado, fazer aquilo que eles deveriam fazer. Ele não revida a tais insultos. Crentes que vivem uma espiritualidade na prática não são aqueles que reagem com passividade diante do mal, são aqueles que vencem o mal com o bem. Alguém falou isso. Se não me engano, foi Nostradamus, quando escreveu sobre isso, falou: vença o mal com o... Não foi isso, amém, irmãos? Eu nem tomei água hoje ainda. Foi Paulo. Paulo diz que nós devemos vencer o mal com o bem, amando. E aqui eu paro. Semana que vem a gente observa o segundo ponto e a gente conclui. Para que não se torne enfadonho para os irmãos aquilo ainda que temos que compartilhar, que nós temos bastante coisa a aprender. Semana que vem a gente parte desse segundo ponto, que é, para viver uma espiritualidade na prática, é necessário aprender a oferecer ao outro a chance de acertar. Ofereça ao outro a chance de acertar, irmãos. Eles estão sendo tomados pelo coração, que é um coração mau e que não teve a vida em Cristo ainda. Quando você for insultado, ofereça ao outro a chance de acertar. Quando você for levado e condenado pela justiça, mesmo não tendo culpa, ofereça a ele a chance de acertar. Quando te obrigarem a fazer aquilo que você detesta fazer e que te machuca, ofereça ao outro a oportunidade de acertar. Porque o reino é o contrário daquilo que o mundo pensa. O reino parece que está de ponta cabeça. O reino parece que anda na contramão do mundo. Mas é esse o reino que estamos inseridos. Porque o rei do reino viveu tudo isso. E ele disse que o padrão é esse. Não é fácil, mas é necessário vivermos os fundamentos daquilo que o Senhor estabeleceu do reino. John Stott, quando fala sobre isso, ele comentando, ele diz assim: o propósito da palavra de Jesus é enfatizar que a melhor maneira de responder à maldade que alguém nos faz é lhe oferecer a oportunidade para que ele faça o que é correto. Então dê a oportunidade. Ao invés de revidar, ore por ele. Ao invés de tramar ou matá-lo no seu coração, dê a oportunidade para que ele veja em você o amor de Jesus Cristo. Porque você pertence ao Reino. Vamos orar? Obrigado, Deus,
pelo privilégio que o Senhor nos dá de olharmos para a Tua palavra. Sabemos o quão é difícil, Senhor, essa realidade apresentada pelo nosso Senhor para nossas vidas. Porque, Senhor, nós somos tomados por esse sentimento de injustiça. Somos tomados, ó Deus, por esse sentimento, Senhor, de revidar o outro à altura, de retaliá-lo, por tudo aquilo que eles, de forma perversa, têm feito, Senhor, conosco. Mas a Tua palavra nos diz que o nosso comportamento deve ser diferente. Tu sabes o quanto o meu coração, muitas das vezes, Senhor, é tomado pelo desejo de vingança. Tu sabes, ó Deus, o quanto o meu coração, muitas das vezes, é tomado pelo desejo de retribuir. Mas que o Senhor livre-me de mim mesmo. E que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite e nos livre de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos o insulto, a injúria, ó Deus, a injustiça. Não, Senhor, revidando, mas no nosso próprio coração. Assim como o Senhor fez e nos ensinou, dando o exemplo de que quando maltratado não revidava, quando injuriado não respondia à altura, mas entregava àquele que julga retamente. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos este coração, um coração que sinalize o reino, um coração que mostre a verdade da pessoa do Cristo, que um dia nos transformou, e que vivamos esse amor, não apenas por palavras, mas de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, por favor, Tu sabes que não é fácil. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Eu rogo ao Senhor nessa noite e peço ao Senhor que nos faça, Senhor, refletir sobre tudo isso que o Senhor nos propõe pensar. Tu sabes, ó Deus, que o nosso coração é mau. Tu sabes, ó Deus, que às vezes ele é tomado por sentimentos corrosivos. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos de fato a oferecermos ao outro lado, a outra face. Ajuda-nos, ó Deus, a sofrermos o dano. Ajuda-nos, ó Deus, a andar a segunda milha, a terceira, a quarta. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos quem somos em Cristo. Nova criatura, transformada, embaixadores do reino, que representam o reino daquele que num dia transformou a nossa história. Eu oro pela vida, Senhor, dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, pela minha vida. E peço ao Senhor que nos dê um coração segundo o Teu coração. Tira de nós todo orgulho, tira de nós toda altivez, tira de nós, ó Deus, todo sentimento que não provém do reino. Tira de nós, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, para que cada dia mais estejamos cheios do Teu Santo Espírito. E que o fruto do Espírito seja evidenciado nas nossas vidas em ações práticas. E se porventura, Senhor, não conseguirmos, ajuda-nos a reconhecer os erros, ajuda-nos a voltarmos para a realidade do reino e vivermos segundo o padrão do mesmo. Eu oro nessa noite grato e peço ao Senhor que nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.